Meus amigos, nós estamos encerrando o ano de 2023. Foi um ano de muitos desafios, certamente para você, na sua vida pessoal e familiar, mas também para nós da comunidade Encontro. Foi um ano de, como eu disse, muitos desafios, tempo de retomada, tempo de reconstrução e é tempo, ao final de 2023, de reconhecer a graça e a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecer como a sua ajuda, suas orações, suas contribuições financeiras foram importantes para a comunidade nesse processo de retomada, para que nós possamos, de fato, iniciar 2024 com toda força, correndo atrás da missão e da vocação que Deus nos deu como comunidade. Por isso, muito obrigado a você. Este é o nosso último encontro online de 2023 e a gente já vai desejando aqui logo de saída que Deus abençoe você, sua casa, com um Natal verdadeiro, um Natal com Jesus e um ano de 2024 protegido e guardado sob o poder e a graça de Deus. Deus abençoe você. Meus amigos, no último domingo nós celebramos o Natal com The Chosen. Foi um momento super especial, onde nós reunimos 350 pessoas. Uma comunidade ainda muito jovem como a nossa, reunir num único encontro 350 pessoas é muito bom. Mas não podemos nos iludir com números, pura e simplesmente. Mesmo porque na dinâmica do reino de Deus, quando Deus olha para a sua comunidade, Deus vê mais do que números. Deus vê pessoas, independente do número de pessoas que ali estejam. Por isso nós entendemos que o que é importante mesmo é que as 350 pessoas que estiveram com a gente no último domingo e as pessoas que estiverem com a gente a cada domingo, independente de quantas forem, que elas entendam o que é Natal, que elas compreendam o que aconteceu no Natal, os significados. Olhando para o mundo à nossa volta, a gente sempre tem a impressão de que muitas pessoas ainda continuam celebrando o Natal sem saber o que verdadeiramente é Natal. E com isso elas perdem a essência. Essa cena que nós vemos aí na tela é uma cena típica de Natal que se baseia nos relatos da Bíblia. A caverna, o cenário da estrebaria onde ela se localizava, Maria e José, o menino Jesus deitado na manjedoura, os animais, os pastores, a estrela. Mas há algo para o qual ninguém presta muita atenção. E a perda dos significados do Natal começam por aí. Veja, enquanto Maria e José estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. Quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, Maria o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Observe, Maria o envolveu em panos. Que panos eram esses? Porque ela não o vestiu com roupas. Porque o registro, tanto no texto da Bíblia, quanto nas pinturas famosas ao longo da história, falam de panos. Seria mera casualidade? Ou eles teriam algum significado? Veja o recado que o anjo deu aos pastores que nos campos cuidavam de ovelhas naquela noite.
Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer em Belém, a cidade do rei Davi. Ele é um Messias, o Senhor. Vocês o acharão e isso servirá como sinal. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. De novo, os panos. Que panos eram esses? De onde vieram? Eles sempre estavam lá, tanto no texto bíblico, quanto na maior parte das pinturas feitas ao longo dos séculos. Mas, como eu disse, a gente apenas presta atenção na estrebaria, na manjedoura, Maria e José, nos animais, na palha e nos pastores. Também não damos muita importância ao fato de que a estrebaria na qual Jesus nasceu provavelmente estava numa caverna, como aliás acontecia com a maioria das cavernas em Israel. Havia muitas cavernas subterrâneas, sobre as quais havia caminhos pelos quais as pessoas andavam. Mas e os panos? A primeira observação a se fazer é que panos fazem parte da vida e da caminhada de Jesus. Já observou? Desde o começo ao fim da vida de Jesus, aqui na terra há panos. Como vimos, no seu nascimento ele foi envolvido em panos, que servem como sinal. Eles tinham um sentido, um significado. No seu julgamento, Jesus foi envolvido por um manto real. E no momento da crucificação, tiraram a sua túnica e, cortando-a em 4 pedaços, a sortearam entre os soldados e ele ficou nu e morreu nu. Sabia? Despido de todo o poder, de força, de autoridade, ele morreu completamente humano, como nós. Depois de morrer, ao ser sepultado, ele novamente foi coberto por panos de linho e um lenço foi colocado sobre o seu rosto. Qual é o significado de tudo isso? Se você assistiu e prestou atenção no Natal com The Chosen, no diálogo de Maria com Maria Madalena, acontece algo muito profundo. Maria conta que ela envolveu Jesus, assim que ele nasceu, com panos que a mulher do hospedeiro lhe teria dado. Mas não eram simples panos, eram panos usados para envolver cordeiros recém-nascidos. Cordeiros recém-nascidos que eram levados para os sacrifícios no templo em Jerusalém. Normalmente nós pensamos que os pastores que cuidavam das ovelhas nos campos de Belém foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus. Simplesmente porque eram pobres. E que isso apontaria para o caráter humilde do Salvador que estava chegando. Ok, isso não está errado. Mas aí tem muito mais. Aí tem um sentido mais profundo e teológico. Em Israel, havia pastores que criavam ovelhas para o consumo humano de carne e lã. E havia um outro grupo de pastores que criava ovelhas para os sacrifícios no templo em Jerusalém. Quando a gente sabe disso, a gente vai olhar para a história do nascimento de Jesus sob uma outra perspectiva. Os judeus acreditavam que para pagar os pecados diante de Deus e se livrar da culpa, eles precisavam oferecer cordeiros em sacrifício, que morriam em seu lugar. E não podia ser qualquer cordeiro, precisava ser macho de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Animais especialmente criados para isso.
Segundo Dallas Jenkins, o autor de The Chosen e outros estudiosos, os pastores dos campos de Belém, que foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador, eram pastores assim. Pastores que criavam e levavam cordeiros para o sacrifício no templo, com a esperança de que assim se resolvia o problema dos pecados e da culpa. E ao levar os cordeiros de um ano limpos, puros, sem doença e sem manchas, eles envolviam os cordeiros em panos. Esse era o costume. E agora, esses pastores recebem a notícia de que aquele que veio para resolver o problema dos pecados e da culpa de forma definitiva, chegou. Segundo o anjo, ele é um bebê recém-nascido, deitado em uma manjedoura em uma caverna transformada em estrebaria ali perto em Belém. E detalhe, tem um sinal. Ele está embrulhado em panos, diz o anjo. Os mesmos panos que embrulhavam as ovelhas que eles levavam para os sacrifícios no templo. Aquela criança indefesa numa estrebaria era a solução definitiva para a humanidade. Sabe, meus amigos, eu fico imaginando aqueles pastores. Eles que estavam acostumados a criar, cuidar de ovelhas, a escolher as ovelhas que deveriam morrer pelos pecados do povo, de repente estão diante de um bebê embrulhado em panos. E eles percebem que este bebê é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns anos mais tarde, o primo de Jesus, João Batista, olhando para ele, disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Veja, enquanto Augusto, o imperador de Roma, vive num palácio de mármore, o rei do universo decide nascer como uma criança. Ele entra no mundo por um estábulo. Nasce numa estrebaria que fica numa caverna, onde as pessoas andam por cima. E ele nasce junto aos animais. Isso aqui tem um valor simbólico fantástico. Ele se coloca, na verdade, mais baixo de que ele poderia se colocar. Ele se coloca debaixo dos pés da humanidade, assumindo integralmente a nossa condição. Ele que é o verdadeiro Deus, se torna verdadeiro ser humano. 30 anos depois, Jesus é crucificado. Para ridicularizá-lo no momento do julgamento, eles o vestem com manto de púrpura, usado pelos reis. Na verdade, ele é rei, mas o rei do universo. Mas no momento da crucificação, eles tiram o manto e o deixam nu, completamente nu. Isso tudo é simbólico. Ele se despe de todo o poder, de toda a força, de toda a autoridade, por amor de nós. Já houve quem dissesse: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. E mais, ele quis ser servo e morreu nu. Mas algo decisivo, meus amigos, aconteceu no domingo da Páscoa, pela manhã. No domingo pela manhã, Pedro e o outro discípulo, chamado João, correram para o sepulcro quando receberam de Maria Madalena a notícia de que o túmulo estava vazio e de que ela recebeu o anúncio de que ele teria ressuscitado.
Pedro e João vão correndo para o túmulo e João chega primeiro, pois ele havia ultrapassado a Pedro. Parando para olhar, ele viu lá dentro os panos de linho que envolveram o corpo de Jesus, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois e entrou no sepulcro, que foi construído dentro de uma rocha. E ele observou ali as peças de linho deixadas e o lenço usado para cobrir a cabeça dele, não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então o outro discípulo que tinha chegado primeiro entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Veja, o lenço que cobria a cabeça de Jesus havia sido cuidadosamente dobrado e foi colocado de lado. Impressionante o que aconteceu ali. Quando Pedro e João chegaram, eles viram a tumba vazia. O pano que Jesus estava usando como cobertura para o seu rosto, como eu disse, estava dobrado e cuidadosamente colocado de lado. E João, quando viu tudo isso, creu. Sabe, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, como dizem os judeus, os ladrões não teriam tido o cuidado de dobrar o pano e colocar de lado. Eles teriam pego o corpo e teriam fugido muito rapidamente. Mas quem é que dobrou aquele pano? Ele mesmo. Jesus ressuscitado o fez, para deixar uma mensagem para todos que entrassem no túmulo escavado em uma rocha e para que todos que ouvissem essa notícia, incluindo a mim e a você. Ele vive, eu estou vivo. Mas tem mais nessa história. O que aconteceu ali naquela manhã remonta a uma antiga tradição judaica. Naquele tempo, quando um empregado colocava a mesa do jantar para o seu amo, ele esperava até esse terminar o jantar. Antes que o amo terminasse a refeição, ele não podia tocar na mesa. Ao terminar, o amo levantava, limpava as mãos e colocava o pano embolado sobre a mesa, indicando que havia terminado. O pano embolado significava: eu terminei. E o empregado então arrumava a mesa. Agora, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o empregado jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei, eu ainda não terminei, eu voltarei. Você percebeu que mensagem fantástica? É Jesus dizendo: o que eu comecei no mundo através de Simão Pedro, Maria Madalena, Mateus, Lucas, Paulo e tantos outros através dos séculos, não é tudo. Eu ainda não terminei. Eu voltarei. Eu quero continuar através do meu espírito ao longo da história até que ele venha em sua vida, em sua casa e no mundo. É Jesus dizendo: eu quero convidar você para uma longa obediência na mesma direção. Isso é Natal com Jesus. O que ele quer é terminar em nós a obra que ele começou lá no primeiro século. Ele quer transformar os nossos caminhos. Por isso, precisamos de Natal
total com Jesus. Por isso nós precisamos, e é isso que recebemos dele, vida com Deus. Domingo com culto. Amor com casamento. Sexo com amor. Famílias com paz. Alegria com perdão. Solidariedade com generosidade. Eu ainda não terminei, diz Jesus. Novos começos. É isso que ele tem para você. Os panos estão dobrados. É Jesus dizendo, eu ainda não terminei. Tem uma obra em sua vida e em sua casa. Eu voltarei. Em espírito de oração, meus amigos, escute a música a seguir, com Alexandre Magnani, que em maio vai estar com a gente aqui na Comunidade Encontro. Essa música, na verdade, é uma confissão de fé e é uma oração. Por isso, escute e acompanhe essa canção nesse espírito. Uma confissão de fé e uma oração. E permita Jesus fazer pelo seu Espírito novos começos em sua vida. Que Deus abençoe você. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente voltar.